Olá, eu sou Felipe Capa. Pessoal, estou aqui para poder falar para vocês então que eu vou exibir para vocês o primeiro, o piloto, né, da série Sussurros, né, que vai ser na verdade um quadro aí do Devo Assistir, vai ficar no final do Devo Assistir. Quando acabar o Devo Assistir, se você quiser, você fica, né, um pouquinho mais e você vê aí os Sussurros, ok? Eu ia exibir no vídeo anterior, eu não exibi porque eu não tinha gostado muito do resultado. Eu achei que ficou meio, sei lá, não tinha gostado muito. Eu dei uma mudada, eu acrescentei algumas coisas a mais aqui, pesquisei um pouco mais e eu tô colocando para ver o que vocês acham. Acho que vocês têm o direito de ver como é que ficou o trabalho, ok? Manda o feedback aí, vê o que vocês acham, se deve continuar, se não deve continuar e tal, ok? Vocês que mandam. Um abraço e curte o vídeo aí. Olá, eu sou Felipe Capa, eu tô começando com vocês aqui o novo programa do canal Capa, que é o Sussurros. Na verdade, eu não sei se vai ser um programa ou se vai ser um quadro. Eu tô pensando onde que eu vou colocar ele ainda. Pessoal, antes de começar, lembrar duas coisas para vocês. Primeira coisa, a proposta dos Sussurros é difundir lendas urbanas que são desconhecidas. Então, assim, falar de lendas urbanas que ficaram no contexto regional, que não ganharam o contexto nacional ou mesmo internacional. Aquela lenda urbana do seu bairro, que circulava ali entre seus amigos e tal, e que não ganhou tanta força. A proposta é difundir essas lendas urbanas, porque eu acredito que lenda urbana faz parte da cultura de um país. É uma cultura meio macabra, mas é uma cultura, né? E outra coisa é o seguinte, a proposta não é assustar, ok? Então assim, o canal Capa não é um canal de produção de conteúdo de terror, nós somos um canal de difusão de conteúdo de terror. Então nós só difundimos, não produzimos. Então a proposta não é assustar, não é deixar você com medo, é só informar você de uma lenda urbana que de repente você não conhecia, ok? Outra coisa também é o seguinte, muitas dessas lendas urbanas envolvem rituais. Pelo amor de Deus, não quero que vocês façam isso, ok? Não é nem por uma questão de acreditar que a lenda seja verdadeira ou não. É por uma questão de segurança mesmo. Alguns desses rituais envolvem risco de vida, risco real mesmo, né? Então não é para fazer, ok? É só para você conhecer, para ficar por dentro. Vamos lá então para o nosso primeiro episódio. O espírito da rua escura. Bom, essa lenda urbana é uma lenda que circulava aqui na minha cidade e eu achava que na verdade era uma lenda que circulava só por aqui mesmo, né? Só que então eu conheci um amigo de Minas Gerais, olha só que interessante, hein? E que ele nunca pisou na minha cidade e ele contou uma lenda que tem a cidade dele lá, que a lenda é muito parecida com essa lenda do espírito da rua escura, do fantasma da rua escura, né? E eu achei interessante, achei legal trazer para vocês então. Que diz essa lenda, né? Diz a lenda de uma pessoa muito, né, uma pessoa, ali não especifica se é um homem ou se é uma mulher, há quem diga que é mais de uma pessoa, enfim, de alguém que era muito mal, uma pessoa muito má, né, e que essa pessoa, ela morreu na rua. Ela acabou morrendo aí na rua, não morreu em casa no hospital, morreu na rua, e ela não pôde ir para um lugar bom, então ela ficou vagando aí pelas ruas, e ela usa a energia dos postes de iluminação, qualquer energia disponível para se materializar e atacar as pessoas que passam por essa rua, que cruzam com ela, né? E diz a lenda que existe uma espécie de ritual, vamos dizer assim, para você conseguir estar visualizando essa entidade. Repetindo aqui, eu não quero que vocês façam isso. Eu vou falar qual é esse ritual, mas eu vou alertar vocês para não fazer, ok? Bom, a lenda diz o seguinte, que essa entidade ela pode ficar visível, ela fica visível da meia-noite às 4 horas da manhã. É o período que ela fica visível. Dizem também que tem que ser um tempo do ano mais frio, tem que estar uma estação mais fria. Tem que estar um pouco abaixo da média local da sua cidade. Então vamos supor, um exemplo, que meia-noite a 4 horas da manhã na sua cidade, um exemplo, vamos supor que é 10 graus, vai. Tem que estar um pouco abaixo disso para você poder ver, ok? A rua que ela vai aparecer, então assim, a entidade aparece em uma rua aleatória. Não tem uma rua fixa, né? Mas ela vai aparecer em uma rua silenciosa com uma iluminação fraca. Não é sem iluminação nenhuma, tem que ter iluminação de poste, mas é uma iluminação fraca, ok? E para você poder ver, você vai precisar estar fazendo o seguinte: não pode dormir muito, tem que dormir pouco, ok? E você vai acordar. Quando você acordar, você vai colocar uma roupa branca, né? A roupa que você tiver por dentro pode até ser uma roupa de outra cor, mas assim, a roupa que tiver contato com o meio externo dizem que tem que ser branca.
Você pode fazer em dupla também, você pode fazer com alguém se você não quiser fazer sozinho, né? Você não pode comer nada, nada, e você também não pode falar nada. Você também tem que acordar em silêncio e em jejum. Você não pode nem comer e nem falar. Se você falar alguma coisa, dizem que a entidade não vai mais se tornar visível para você. E se você falar também, você não pode se comunicar. Você vai fazer em dupla com uma pessoa, você tem que se comunicar por gesto, por sinal, mas não pode falar. Não sei qual que é a pegada disso, mas dizem que é assim, né? E se você tem alguma fé, alguma religião, você não pode fazer nenhum tipo de oração também. Senão a entidade não se torna visível para você. E aí você deve, né, ir de encontro com a rua. Esse meu amigo falou de Minas Gerais, ele falou assim que a lenda de Minas Gerais diz que lá né, na terra dele, fala também que você não pode nem com nada que tenha bateria, nem celular, nem câmera, nem nada. Aqui na nossa cidade essa lenda não, já essa parte da bateria do celular já não fala. Mas também essa lenda é meio antiga, na época não era tão comum o pessoal andar com celular e tal, então acho que é por causa disso também. Né? Mas ele fala que Minas Gerais tem esse negócio de não poder ir com celular, né? E fala que você tem que então começar a procurar nas ruas aleatoriamente, né? Claro, seguindo a descrição que eu falei aí, para você tentar conseguir visualizar essa entidade, né? Bom, existem alguns sinais então que vão indicar para você que essa entidade estaria perto, ok? O primeiro sinal que você encontra é a oscilação elétrica, né? Então assim, você vai ver que a rua, ela vai aparecer uma rua que tem poste, né? E essa oscilação elétrica vai indicar para você que a entidade está perto, ok? E meu amigo contou também o seguinte, coisa que eu também não sabia, foi ele que acrescentou. Ele falou assim que a oscilação elétrica vai revelar o nível de materialização da entidade. Ele falou assim que se a oscilação for fraca, isso eu já não sabia. Se a oscilação for fraca, quer dizer que a entidade não está com tanto poder. Ele falou assim que se a oscilação for muito grande, chegar ao ponto de apagar, ficar muito tempo apagado, depois acender, falou assim que é para você abortar, para você não continuar, porque a entidade está no nível de materialização muito forte e ela vai poder te atacar, né? Você vai ouvir sons estranhos. Esses sons incluem choro de bebê, gritos de pessoas, de mulher principalmente, falam que é grito de mulher, e barulhos assim aleatórios de coisas que não estão perto, por exemplo, um carro passando que não tem nenhum carro no momento, enfim, barulhos de coisas que não estão perto de você, ok? Calafrios e tonturas também fazem parte dos sinais, né? E também tem, aqui é só na minha cidade que tem, no Minas Gerais não acontece. Falam de uma ave também que vai passar avisando que a entidade está próxima. Essa ave, quando ela passa por você, essa ave já não é mais desse mundo. Já é uma ave é uma ave já é de outro mundo, já te avisando para você que você está em perigo, né? E aí você consegue visualizar a entidade, ok? Bom, por aqui, né, as pessoas contam que a entidade se manifesta de duas maneiras. Ela se manifesta algumas vezes como uma mulher bem macabra, como uma garotinha. Na verdade, falam que a maioria das vezes se manifesta como uma garotinha, mas também se manifesta na figura de um boneco, tipo esses bonecos de desenho, esses bonecos de madeira. E falam que o que ataca é esse boneco. Fala que é na forma do boneco que a entidade ataca, né? Tem um rapaz aqui na cidade, né, que sim, ninguém sabe se é verdade ou não, que ele sofreu um ataque que ele atribui a esse boneco aí. Ninguém sabe se realmente foi o boneco, se foi algum nóia que pegou e bateu nele, ou sei lá, se ele ficou bêbado e caiu, ninguém sabe. Mas ele diz, né, ele jura de pé junto que foi esse boneco que atacou ele. Né? Falam que é um boneco, esse boneco aí de desenho, falam que essa é a forma mais violenta. É por isso que alguns acreditam que não é a mesma entidade, porque ela se manifesta de formas diferentes. Então pode ser que seja mais de uma entidade, né? Mas as pessoas que viram, né, que relataram, contam coisas bem estranhas. Esse rapaz mesmo, na época ele contava, né, foi da minha cidade aqui esse rapaz, eu conheci ele inclusive. E ele exagera um pouco nas coisas, então não boto muita fé no que ele fala. Mas ele falou que uma vez estava indo para a igreja, dentro desse horário, né, tava com uma roupa branca, então assim, ele meio que sem querer acabou fazendo o ritual. E ele estava indo para a igreja. A igreja fica numa ladeira muito alta, extremamente alta, bem íngreme. O carro ali para vocês poderem subir é de primeira e o carro vai sofrendo ainda. Se for carrinho 1.0 vai sofrendo, é bem íngreme mesmo, né? E ele estava lá em cima, já bem perto da igreja, e ele falou assim que viu o boneco lá embaixo. Tava bem embaixo da ladeira. E aí quando ele viu, ele correu para a igreja. Ele falou assim que, questão de segundos, o boneco ganhou proximidade dele. Ele falou assim que o boneco se locomove com uma velocidade assim extremamente alta, muito rápido, né? O boneco, né? E falou aí que o boneco machucou bastante ele e tal, mas ele conseguiu se recuperar, né? E há outros relatos também de pessoas que viram e não foram atacadas,
né? Esse meu amigo de Minas Gerais aí contou casos de pessoa que chegou a morrer e tal, supostamente vítima dessa entidade aí, do espírito da Rua Escura, ok? Essa é uma lenda que acontece aqui nas regiões do interior de São Paulo e em Minas Gerais. Se você tem alguma lenda urbana aí que você conhece na sua cidade, que é assim, uma coisa mais regional, que não ficou famosa, que é famosa só na sua cidade, compartilha com a gente, fala com a gente aí, porque se realmente for uma lenda mesmo, uma coisa que nunca aconteceu de verdade, mas se for uma lenda que realmente circula por aí, a gente divulga aqui. Então isso aqui é um canal de difusão, né? Difusão de cultura, então estamos falando aí de algumas lendas desconhecidas, ok? Pessoal, bem simples então a proposta. Na verdade, isso aqui vai ser um quadro, provavelmente, do Devo Assistir. Eu pretendo colocar no final do Devo Assistir, então quando acabar o Devo Assistir, quem quiser ficar para ver os sussurros fica e tal. Mas a proposta é essa. Manda seu feedback aí, fala o que você achou, ok? É igual eu falei para vocês, não é uma coisa assustadora, a proposta não é essa. É a proposta mesmo, só colocar vocês aí em conhecimento, né? E algumas lendas urbanas aí que a gente nem fica sabendo que existe, ok? É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.